de cerveja hoje, aproveitando o final do ano, com o Robson Grespan, que é sommelier, comprador, enfim, ele sabe tudo de cerveja e de outras bebidas também. Mas nosso assunto hoje aqui é cerveja. Robson, bom dia, obrigado pela presença aqui. Bom dia, obrigado a vocês. Bom, a cerveja que hoje é a bebida alcoólica mais consumida no Brasil. Ela vem crescendo, né? Hoje o Brasil é o terceiro maior produtor, né? De cerveja? De cerveja, né? Tá fechando aí em 13 bilhões e 700 milhões de litros, né? E tudo para consumir aqui, porque não exporta, exporta muito pouco. Pouco, muito pouco. Muito ainda. pouco. A que se deve o crescimento da cerveja no Brasil? Estou falando porque antigamente as pessoas bebiam também uísque, bebiam... hoje os jovens bebem cerveja e basicamente vodka, né? É difícil se encontrar um jovem que beba outra bebida que não seja cerveja ou vodka. A cerveja eu sempre falo, né? Que ela pega todo o ambiente, né? Se a pessoa tá alegre, ela bebe. Se ela tá triste, ela bebe. Não, isso vale para qualquer bebida. E a cerveja, o clima, né? Tropical também ajuda muito. Futebol, o cara quer reunir com os amigos, a cervejinha. Cerveja é confraternização. Confraternização, exatamente. E vem mudando, né? Hoje, cada vez mais o público, né? As pessoas estão viajando mais para fora, degustando outras cervejas. E chega no Brasil, ele vai refinando o gosto dele, né? Então, ele quer saber, apesar que o Brasil é um grande consumidor de cerveja, as artesanais especiais, ela vem com aquela política, beba menos e beba melhor. Você vai bebendo qualidade, você sente aroma, sabor, tudo na cerveja. Mas o mercado da cerveja artesanal ainda é bastante pequeno no Brasil. Ele vem crescendo, mas é pequeno. Vem crescendo. Hoje, os Estados Unidos, ele representa, vai fechar com 16%. Nos Estados Unidos. Hoje aqui o Brasil chega a 2%? Quase 2%. E nas premium já chega a 5%, 6%. Tá. Que é cervejas sem ser a mainstream, né? A porta de entrada para o cara começa a entrar na cerveja especial. Agora, tem muita gente que diz, eu vou beber cerveja artesanal porque tem qualidade. Toda cerveja artesanal, por ser artesanal, tem qualidade ou não? Bom, para ser uma cerveja artesanal, ela tem que ter pouco ou nenhum aditivo químico. Tá. Então, Quais são esses aditivos químicos? High maltose, né, que eles falam que tem bastante milho, arroz, para diminuir como se diz assim, a cerveja para ter mais lucro, né? Então, as grandes empresas, eles colocam 45% de aditivos, né? São outros grãos? Isso, não malteados, que, como se diz assim, a cerveja fica mais barata, né? E ela fica mais leve e mais refrescante. A artesanal já é diferente. Então tem toda uma paixão por trás, o cara começa a fazer na panela a cerveja, então tem ingredientes, então o cervejeiro ele brinca com a receita, então uns deixam envelhecendo em barricas de carvalho, outros colocam semente de coentro, casca de laranja, sabores né? Totalmente diferentes. Vale isso para a cerveja? No mundo todo é assim ou isso é invenção do brasileiro? Sim, tem as escolas, né? A belga a escola belga ela já começa a brincar em temperar a cerveja, vamos se dizer, né? Colocar condimentos, tem cervejas que são envelhecidas, depois de 2 anos eles adicionam cereja, framboesa. Então tem a escola americana, que ela já tem um estilo mais lupulada. Então vai indo de cada escola cervejeira. Cerveja está ligada ao preço, porque mesmo entre as cervejas comerciais a gente tem várias escalas de preço. E a gente tem também, entre essas escalas de preço, a preferência do brasileiro em determinadas regiões, que às vezes não leva em conta preço nem coisa nenhuma. É uma questão de gosto mesmo pela cerveja. Como é que você analisa esse mercado comercial? Bom, aqui em São Paulo, hoje a pessoa que faz, o cervejeiro que faz uma cerveja artesanal, 10 mil litros, 15 mil litros, 60% da cerveja são impostos. Então, se você pega uma cerveja e faz aqui em São Paulo, você quer transferir ela, enviar ela para Paraíba, para o Nordeste, ela quase triplica o preço. Então, hoje você paga uma cerveja aqui R$8, você vai tomar a mesma cerveja lá em Pernambuco, em Recife. R$20. R$20. Então, os impostos pecam bastante nas cervejas artesanais, porque
os cervejeiros, às vezes, são pequenos, né? E essa taxa de imposto também recai sobre a cerveja comercial, com a mesma incidência? As grandes empresas, ela têm, né? São questão de volume, né? Então, elas têm a pauta menor, tem toda uma logística. Então, hoje, o caseiro, ele faz a cerveja por paixão. Depois, ele começa a crescer, a desenvolver, e vem impostos, até de impostos. Para você entrar hoje, eu trabalhei 18 anos numa grande rede de supermercados. Então é difícil, né? Você tem política, os grandes também querem vender, e isso está mudando, aos pouquinhos está mudando. Agora, aqui vai um puxão de orelha aí para as cervejas comerciais, porque eu acho que elas ficaram muito iguais. Eu me lembro de um tempo onde você tinha muitas marcas de cerveja e cada uma tinha um sabor. Por exemplo, lá em Marília, onde eu nasci, tinha a cervejaria Bavária, que o nome ficou até hoje aí, de um outro grupo, mas aquela lá foi comprada por uma determinada marca e duas marcas específicas foram comprando cervejarias do Brasil e foram deixando tudo igual, tudo igual. Hoje a gente fica com o mercado reverso, na verdade, o contrário, né? Hoje você começa a buscar os produtos que são diferenciados, os produtos artesanais. E algumas marcas sobreviveram, algumas, né? Mas não necessariamente. A diferença é que a cerveja essas mais comum, ela é feita para refrescar, né? Tá. Então, o que acontece? A matéria-prima, os ingredientes, é 55% de malte e 45% não malteados. Uma cerveja você tem que tomar ela super gelada. Você vai no bar, hoje ainda tem aquela famosa lá, né? Manda uma canela de pedreiro, né? Que ela vem toda branca. Então ele não sente aroma, não sente nada. É um momento para ele estar refrescante. Já quando você vai para uma cerveja artesanal, aí você vai buscar sabor. Aí você vai buscar sabor, tem a temperatura correta. Você vai sentir de primeiro impacto a coloração dela, o aroma. Então, quando ela esquenta, você consegue buscar mais esses aromas que a cerveja traz. E é uma cerveja que você bebe e no outro dia você ainda tá legal, porque você bebeu menos, né? Você não vai beber uma caixa de cerveja. Eu confesso para você que tem uma grande diferença. Por exemplo, eu estava em Porto Alegre esse final de semana e eu não sou muito bebedor de cerveja, eu sou mais vinho. Mas aí, como estava muito calor, eu tomei chopp. Tomei um chopp maravilhoso, não vou falar a marca aqui, mas ele é muito diferente e ele custa muito acima dos outros. E a sensação de ajudar na digestão, de não ter ressaca, de não ter aquela sensação de ficar estufado, foi nítida, né? Então, eu associei diretamente o produto ao preço. Isso tem a ver com qualidade. Não, tem. E em Porto Alegre, você tomou esse chopp lá, com certeza, a maioria das cervejarias, ela não consegue, essas micro cervejarias, não consegue transportar o chopp para mais de 700 quilômetros, 500 quilômetros. Então, você tomou um chopp fresco. Tá, é diferente. Então, tem todo... O chopp não é pasteurizado. Não. Então, o que acontece? Você tomou um chopp fresco, num bar bem conceituado, que o cara sabe como servir, foi temperatura, bem tirado. Temperatura... Exatamente. Então, isso que você toma é uma cerveja bem fresca, né? Vamos para o fim de ano aqui, que tem ceia de Natal amanhã, tem almoço dia 25, depois tem ceia de Ano Novo, almoço de Ano Novo. Dá para harmonizar a cerveja com os pratos, assim como a gente faz com vinho, de começar com espumante, depois vai para um branco, depois uma carne leve de uma ave, você vai para um vinho branco, uma carne vermelha mais intensa, você vai escolhendo os vinhos e tal. Com a cerveja também dá para brincar assim, de harmonizar? Tá, inclusive a cerveja, a harmonização na cerveja, ela harmoniza mais do que o vinho. Ah, é? Porque hoje você pega o vinho com queijo, para você fazer uma harmonização perfeita, não é qualquer tipo de vinho. É verdade. Então a cerveja, ela tem as características. Então você pega uma cerveja mais maltada, com notas caramelizadas. Então você pega um frango que tem essas notas também caramelizadas. Você tem cerveja defumada com uma comida mais ou menos puxada por defumado. E tem aquela, o básico, guia básico que eles falam, é a cerveja, harmonização por contraste e harmonização por semelhança. Harmonização por semelhança e por... Contraste. Contraste. Como é que é a harmonização por contraste? Por contraste, você pega o doce e o amargo. Então, você pode pegar também por semelhança... Você vai comer um tender, por exemplo, Você pegou um tender, né, que ele leva uma calda adocicada, né? Isso. E aí a cerveja você vai contrastar com ela. Aí você pega uma cerveja mais lupulada.
Tá. E por semelhança, você pode pegar uma cerveja adocicada com doce. Só que o doce não pode ser enjoativo, como a cerveja também não pode ser enjoativa. Senão vai dar over. Então, mas no final de ano eu sempre falo, começar com as cervejas igual a regra do vinho, né? Começar com a mais leve. Mais leve e indo para você subindo, né? E como é que o consumidor identifica isso nos rótulos? O que ele tem que procurar no rótulo? Então, muitas cervejarias estão colocando desenho lá do... Porque no vinho eu sei, no vinho eu vou lá, eu vou buscar um Cabernet Sauvignon, eu vou buscar um Merlot, vou buscar um Cabernet, um Malbec, eu sei o que eu quero, um branco, vou no Sauvignon Blanc, etc. Na cerveja, como é que eu faço? Como é que eu identifico? Então, quando eu trabalhei nessa rede de supermercado, a dificuldade eu entendia muito o consumidor leigo. Tá. Então, até mesmo por país. Hoje, para você fazer um gerenciamento de categoria, você tem que identificar o rótulo, porque o cliente hoje ele chega na sessão de cerveja, Nossa Senhora, ele se perde, ele fala assim, nossa, estou na Disney, mas ele vai pegando. Parece prateleira de loja de sapato, né? Exatamente. O azeite de oliva também, hoje. Antigamente você tinha 2, 3 marcas, hoje você tem uma gôndola inteira. Uma variedade. Então tem, muita cervejaria coloca Weiss, que é trigo, tem a Vitibir, mas tem cerveja que vem hoje para o Brasil, que é cerveja forte escura. Então você tem que procurar o estilo. E hoje é mais 120 estilos de cervejas. Então, mas hoje tem blog, tem aplicativos que você pode consultar, já vem a harmonização. Estou fazendo, tem um projeto para colocar gargalheira nas garrafas de cerveja. Gargalheira? Identificando temperatura. E muitas cervejas hoje que o artesanal, o pequeno fabricante, ele já vem colocando no rótulo. Ele já vem identificando... Isso, a temperatura, o IBU, porque o IBU... O que é o IBU? IBU, ele mede o amargor da cerveja. É. Então, hoje, uma cerveja que essas comuns que a gente Uma cerveja bebe, comum que a gente bebe comercial, tem vai. 10, 12 IBU. IBU. Uma cerveja artesanal forte. Tem cerveja que vai até 90 IBU. Nossa. Então, ela é super amarga. Super amarga. A pessoa que não conhece e toma essa cerveja, ele já estranha. Então, esse projeto que eu quero fazer. Então tá interessante isso. Uma cerveja normal, comercial, dessas que as pessoas consomem no seu dia a dia, tem 10 IBU. De 10 a 12 IBUs. IBUs, que é o nível de amargor da cerveja, vamos chamar assim, não sei se é isso. E uma cerveja artesanal pode ter até 90. Né? Tem cervejas 80, 70. que até 110, mais ou menos, 115, você consegue sentir o aroma da cerveja, o tipo de lúpulo. Passou disso daí, tem cerveja hoje com mais de 100 e poucos, mais de 150 IBUs, mas eu chego já passo o extremo, já não... E os americanos que gostam. Você pega a cerveja americana, sempre tem o IBU avançado. E o brasileiro, qual que é o padrão, qual que é o gosto do brasileiro para cerveja, geral? A gente percebe pelos vinhos, por exemplo, que os vinhos começaram a ficar muito iguais, todos eles são levemente amadeirados, por quê? Porque você tem uma média de gosto, de padrão. Na cerveja, qual é a média padrão? É puro malte, né? Já começa uma cerveja 100% malte, depois eles sobem para cerveja de trigo. Então hoje você vê nos bares o copo grande, que já vê que é uma cerveja de trigo, que ela traz notas de banana, notas de cravo. O copo tem que ser mudado também, muita gente só toma na tulipa, me dá em qualquer copo. O copo muda o sabor da cerveja também. Muda. Inclusive o copo da de trigo, não é que ele é grande, bonito, lá, ele tem todo... como se diz assim, a característica para você tomar a cerveja. Entendi. Então o copo, cada cerveja tem um estilo de copo. Para você buscar mais os aromas, o que a cerveja vai oferecer, você tem o estilo de copo. Claro, eu estou em casa, eu não tenho copo e eu tenho uma cerveja, não vou servir? Então, vai logo. Então tem o copo ISO 9000, que é de vinho também, o vinho branco, que é aquele copo para você fazer uma degustação, uma análise da cerveja. Mas o copo, a harmonização também, se eu tenho um queijo forte em casa, com uma cerveja leve, não vou colocar o queijo pro meu amigo porque não harmoniza. Então, é umas regras básicas, mas você tem que... É o momento, né? A cerveja é aquele momento que você fala assim, eu mereço, vou tomar. Bom, para a gente finalizar então, um resuminho, dicas para as ceias e almoços e festas de final de ano, que sempre tem muita comida. Como é que harmoniza a cerveja? Qual é uma regrinha básica?
A regra básica é beba menos e beba melhor, né? Busque... Essa regra, bom, beba melhor, tudo bem. Agora, o beba menos no final do ano é meio complicado de pedir para o pessoal. Então, vê aquela cerveja que você não tinha coragem de comprar e fala assim, não, vou buscar porque eu mereço. Camarada, olha lá, vê R$10 uma cerveja, 12, fala, opa, que isso, tá brincando comigo? Mas ele tem qualidade. Ele é fisgado, a pessoa que não, inclusive no final do ano, em casa, que eu recebo bastante fazer uma graça, não é eu isso? não vou colocar uma cerveja que eu gosto que eles não vão gostar por causa do impacto. Então é pegar uma cerveja de trigo, uma puro malte, uma Vitibir, que são mais leves, refrescante. É o momento de agradecer o ano, de comemorar, brindar. Brindar, estar com familiares, amigos. Então, não tem uma regra básica não para você, porque são pessoas que, igual, um gosta de vinho, outro gosta de cachaça, outro gosta de uísque. E tem essa cerveja coringa, que esses estilos você pode comprar, que a pessoa não volta a tomar aquela cerveja de grande volume. Ok. E uma dica, sei lá, faz que nem com vinho. Você vai lá ao supermercado, à loja especializada de cerveja, e você pega uma hoje, que é dia 23, e 2, 3 lá, vê lá, experimenta, né? Faz uma degustação hoje, aí amanhã você volta de manhã cedo e você já sabe como é que você vai harmonizar aí com o seu frango, o seu leitão, enfim, a sua ceia, o seu churrasco, depende, cada pessoa faz um tipo de ceia, um tipo de festa no final de ano, né? E aí você vai lá, experimenta e vai, porque você vai se surpreender mesmo. Outro dia eu não conhecia cerveja chilena, aí fui comprar para dar de presente para um amigo, aí experimentei duas, uma eu gostei, outra não. E vai muito de paladar também, né, Robson? Vai. Porque hoje existem as escolas cervejeiras que cada uma, ela traz ela brinca com um estilo de cerveja. Hoje tem cerveja que eu voltei recentemente da Bélgica, tem cerveja que ela é extremamente ascética. Então, quando você pega uma Lambic, que é um estilo Lambic, ela é uma fermentação espontânea. Então, tem cerveja que fica até maturando 5 anos para ela ficar boa. Então, você pega uma cerveja dessa, para quem não conhece, assusta, né? Vai falar, pô, cerveja, mas varia de gosto, né? Bom, Robson, você tem o endereço de internet, você tem telefone, deixa pra gente aí, pro nosso telespectador. Tenho sim. Tem meu Instagram, que eu posto todas as cervejas que eu degusto, dou dica, tudo, que é o robson.gespan. Tem o site da empresa, que é www.multifoods.com.br, que é a Polialimentos. E meu telefone é 11 94907-5879. Ok, tá aí os endereços. Se você tiver qualquer dúvida, liga por ele, entra no site dele lá, no sítio dele lá, que você vai descobrir tudo sobre cerveja. Robson, bom Natal para você, um 2015 maravilhoso, e a gente se encontra novamente aí no próximo ano. Obrigado a vocês por ser convidado. Ok, obrigado pela participação.